O momento político nos traz uma perspectiva essencial sobre o diálogo entre governo, entidades representativas e o setor. É um debate fundamental para compreender o presente e construir o futuro. Começa agora o momento político, avanços legislativos que podem transformar o setor. E para entender mais o panorama político e seus impactos no nosso futuro, eu chamo de volta ao palco o deputado Zé Neto, do PT da Bahia, vice-presidente FCS, Frente Parlamentar de Comércio e Serviço, Articulação Política. Convido também o deputado Luiz Gastão, do PSD Ceará, vice-presidente da FCS Região Nordeste. Chamo de volta o senhor Alfredo Cotaiti Neto, presidente da CACB, e também Paulo Pompilho, diretor de Relações Corporativas do Açaí Atacadista. Também Camila Cavalcante, diretora da Seta Public Affairs. E o presidente da ABAD, Leonardo Miguel Severini, que será o nosso mediador neste painel, certo? Os senhores podem se colocar no lugar. Antes de passar a palavra, iniciar o painel, nós vamos exibir aqui no telão o vídeo da UNEX, União Nacional de Entidades do Comércio e Serviço. O Brasil pulsa no ritmo do comércio e dos serviços. Um setor que movimenta a economia, transforma cidades e conecta milhões de brasileiros todos os dias. Com presença em todos os cantos do país, esse setor é responsável por mais de 60% do PIB nacional, uma engrenagem essencial para o crescimento do Brasil. São 33 milhões de empregos com carteira assinada, o equivalente a toda a população da Austrália e de Portugal trabalhando no comércio e serviços no Brasil. Muito mais que números, é um setor que gera dignidade, oportunidade e futuro. Para garantir um ambiente de negócios saudável, o setor conta com uma frente atuante e respeitada, a Frente Parlamentar de Comércio e Serviços, a FCS, liderada pelo senador Efraim Filho e deputado Domingos Sávio. A FCS é a terceira maior frente do Congresso e conta com quase 200 parlamentares que atuam juntos em defesa do empreendedor brasileiro do setor de comércio e serviços. Lado a lado dessa atuação política está a UNEX, União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços. Criada em 2014, ela é a inteligência que articula, une e impulsiona o setor. Já são muitas vitórias. Da reforma trabalhista e tributária à regulamentação da gorjeta, do cadastro positivo à aprovação da Cesta Básica Nacional de Alimentos isenta na reforma tributária. A UNEX reúne 8 das maiores entidades empresariais do setor. A ABAD atende mais de 1 milhão de pontos de venda no Brasil. A Abras representa mais de 420 mil estabelecimentos do varejo alimentar. A Brasel representa quase 1,5 milhão de bares e restaurantes no Brasil. A FRAC lidera o segmento de tecnologia para o comércio e serviços no país. A Namaco conecta mais de 160 mil lojas de material de construção. CACB representa mais de 2 milhões de empresários. CNDL representa 1,4 milhão de pontos de venda em todo o país. GS1 Brasil conecta mais de 60 mil empresas à eficiência global. Juntas, essas entidades representam todos os elos do comércio e dos serviços. São a base da economia, de quem acorda cedo, investe, gera emprego e faz o Brasil acontecer. Para ter uma ideia da força da UNEX, de cada 10 vezes que um cartão é passado no Brasil, 6 a 7 estão ligadas a empresas que fazem parte da UNEX. A UNEX é a voz que representa. A FCS é a força que conquista.
Juntas, são a certeza de um futuro onde quem trabalha tem a oportunidade de prosperar. Muito bem, agora eu passo a palavra para o presidente da ABAD, Leonardo Miguel Severini. Bom, gente, chegamos no momento aqui de discussão da razão da existência da ABAD. A ABAD que vai fazer 45 anos de existência aí no ano que vem, justamente foi instituída para efeito de se trazer à luz do que é o setor, do que são os seus associados, de uma forma institucional, E trazendo essa defesa da forma institucional, e não só defendendo, como a gente continua fazendo, a gente promove também um vislumbre de crescimento, E é por esse vislumbre de crescimento que a gente acaba defendendo algumas pautas, mostrando outras sugestões também que podem impactar diretamente no setor, e a gente escolheu hoje aqui estar debatendo 3 pontos aí que são muito importantes para nós. Um deles é justamente o nosso projeto de lei da distribuição, que é um projeto que visa trazer segurança jurídica para as nossas atividades. Eu até quero cumprimentar aqui meu amigo Alexandre Horta. Eu não estou vendo ele aqui no palco. Cadê o Alexandre? Ô Alexandre, seja muito bem-vindo aí, que por parte da indústria também tem trazido essa discussão internamente para efeito da gente construir uma convergência, Ninguém é dono da razão e a gente tenta construir uma convergência justamente para efeito de se ter segurança jurídica, Outro tema também que é muito importante e atinge diretamente as nossas operações é justamente o aumento do teto do Simples, tão defendido pela CACB, na pessoa e na figura do senador Alfredo Kotait também, que é justamente o que dá um vislumbre de crescimento econômico para o nosso cliente, Nosso cliente crescendo, eu brinco, Nosso cliente estando rico, o atacado e o distribuidor está remediado. Então, nada melhor do que trazer prosperidade, trazer perspectiva para o nosso cliente, para o cliente do atacado, para o cliente do distribuidor. E por último, trouxe aqui a Camila da FSB e o Paulo Pompilho também, representando não só a Abras, como a ABAAS também, até porque nós estamos nesse movimento coordenado entre a Abras, a ABAAS e a ABAD, para efeito de melhorar uma discussão, modernizar uma discussão, No passado a gente estava querendo a venda dos medicamentos isentos de prescrição no varejo alimentar, coisa que não foi bem compreendida, mas ela foi melhorada, O tema foi melhorado e hoje se vislumbra aí a instalação, de um ambiente pequeno e farmacêutico dentro do varejo alimentar, coisa que é muito bem-vinda, principalmente para nós atacadistas e distribuidores também, que para nós nos modernizar e atendemos a regulamentação, eu vejo como simples também, até para efeito de se vislumbrar um crescimento de mercado e até o crescimento derivado que vem, como por exemplo cosméticos, bazar aí, outras áreas que também podem crescer aí no nosso canal alimentar. Então, dado isso, a gente vai começar o nosso painel. Hoje, agora, nesse momento, meu trabalho é mediar, e eu vou começar justamente com o deputado Zé Neto, até por um tema que mais nos aflige, que é justamente o PL do distribuidor, que é o PL 2059 de 2019, o Zé Neto. Eu vejo assim que tem algumas questões que são bem pontuais e bem incisivas, Fazer uma pergunta direta aqui. O substitutivo do PL tem sido considerado um texto de consenso possível. Quais são hoje os principais pontos pendentes de ajuste para que o processo avance na Câmara de Direito de Defesa Econômica? Bom, nós já temos, eu diria, uma conversa mais alinhada do que desalinhada com a indústria. Tem quase 1 ano e meio que a gente vem tratando esse assunto, conversando com as apresentações da indústria. Tem pontos que já estão alinhados, como a recompra de estoque a preço de custo, A multa de 4% com base em 18 meses de faturamento e indenização moderada. Isso está bem arrumado. Agora tem em negociação o reconhecimento de multa, De 90 dias, entrega de carteira pelo distribuidor, que é um outro aspecto que está lá até no artigo 14, que eu me lembre. E isso tudo trata de uma situação, como eu vinha colocando agora há pouco, e você foi muito feliz, Léo. Parece que há um confronto, mas não é um confronto. É um desafio extremamente fundamental para que nós possamos, agora eu vi agora há pouco Ana e Priscila falando aqui,
sobre esses desafios do mercado. Eu dizendo a Léo, não há como a indústria achar que no e-commerce e que na venda direta ela vai tratar dessas questões, que são questões muito intrínsecas com serviço, com sintonia fina, com relação de estoque, com mecanismos que são extremamente, diria, aguçados, e que aí você tem que dar as mãos para defender Alfredo, tem que defender o mercado nacional, a economia nacional, a produção nacional. É o que a gente vem sempre falando, Gastão. As pessoas estão botando muitas fichas, quase todas, na questão do mundo digital. É perigosíssimo isso. Perigosíssimo porque, primeiro, 89% de tudo que é vendido na internet, 32 empresas comandam no mundo. Vocês acham que são brasileiras essas empresas? Não são, gente. Tem outros desafios. Tem o desafio da mudança de hábito, tem o desafio das bets que estão levando 30 bilhões por mês, isso dado de setembro. Não existe no mundo nada igual. Não é que está aqui dizendo que vamos fazer caça às bruxas, mas está errado, não está? Eu fui no encontro de leite, o pessoal de leite fez uma pesquisa, depois eles não estavam entendendo porque que tinha. É como agora mesmo as meninas da empresa, colocaram aqui as senhoras da empresa, que tinha uma situação bem delicada. A bebida fina caiu, o lácteo, caiu o queijo fino, e está melhorando o emprego, está melhorando o poder aquisitivo, e está caindo a venda, em alguns pontos caindo muito. Então, nosso projeto, que a gente está ali, eu sou relator, o PL 2059, da Lei de Distribuição, ela busca a segurança jurídica, que é fundamental, é um tema que está no mundo todo mundo falando disso, e também o equilíbrio, mas fortalecimento da cadeia, e isso é uma grande parceria com a indústria. A indústria tem que sentar com vocês e sentar para resolver isso, e eu acho que a gente tem. Eu estava até conversando com o Tonho agora há pouco ali da Bahia, que é diretor também da BAD, e dizendo a Tonho que a gente precisa, até a semana que vem, encerrar esse ciclo e levar para plenário, reunir, fazer articulação, para a gente pegar esse substitutivo e dar um rumo, para que a gente possa dar um passo decisivo na modernização dessas cadeias e principalmente dessa relação da ABAD com a indústria. E Zé Neto, lembrar também que você tocou num tom, né, que vai daquela palavra que parece difícil, mas ela é simples, que é do fato da hipossuficiência do atacado distribuidor, né? E diante dessa situação, a gente tem que equilibrar um pouquinho essa força, a gente sabendo dessa nossa hipossuficiência, para trazer um pouquinho de equilíbrio nessa relação também, e lembrar que o projeto de lei aí não é nenhum foguete, não, é muito pelo contrário, copiou outros setores e está seguindo dentro das regras tranquilas aí de relação entre o distribuído e o distribuidor. Gastão, você quer complementar as informações, nos dizer em que pé que encontram essas negociações, o que está faltando para a gente avançar e aprovar esse projeto de lei na Câmara? Não, eu só queria colaborar com o que o Zé Neto já colocou, ele é o relator do projeto, eu tenho buscado auxiliar nas negociações, principalmente com a indústria, onde nós tivemos oportunidade de fazer uma mesa redonda e poder botar de forma muito tranquila e muito sincera de que é necessário sim avançar e de que não adianta a indústria querer também puxar só para um lado, nós temos que buscar equilíbrio. E esse equilíbrio está sendo buscado a partir dessas reuniões e dentro desse contexto já colocado pelo Zé Neto. E eu acho que nós temos que não só avançar com relação a isso, mas tem um outro ponto que nós todos temos que ter sempre. Nós precisamos ter uma concorrência justa e uma concorrência leal para todos. E principalmente essa questão do e-commerce e toda essa interligação e essa mudança de hábitos que nós temos e que essa mudança de hábito vai refletir no nosso consumo a médio e longo prazo e vai refletir na forma de comercialização que nós vamos ter. Então não adianta um segmento querer se sobrepor sobre o outro, porque se não tiver a loja física, não tiver quem entregue a mercadoria,
não adianta você estar produzindo ou através da internet vendendo direto, porque vai chegar no momento em que vários outros produtos vão estar disponíveis no mercado e só quem tem a logística, quem tem essa condição são os distribuidores. Então essa regra, não só nesse projeto, mas essa regra de convivência e de principalmente compreensão do segmento, de que não adianta ter, porque eu em alguns pontos inclusive recrimino algumas questões com relação ao atacado, em relação à pessoa, ao CPF, aonde o atacado, inclusive, além de todos esses processos, o atacado ele serve como apoio de financiamento do pequeno varejo, porque muitas vezes o pequeno varejo não tem tanto acesso a mercado, a financeiro e condição de visto, e é justamente o atacado que faz com que a sua logística possa fazer com que ele tenha um equilíbrio maior nas vendas e colocação. E a indústria precisa perceber isso. Então, toda essa cadeia tem que estar interrelacionada, não só nesse projeto, mas eu acho que no relacionamento e nas condições de relacionamento entre ambos os lados. Obrigado, Gastão. Então, palavras simples aqui que a gente tem que guardar na memória, essa questão do equilíbrio das forças, né? A questão da segurança jurídica também, que vai nos nortear, e acima de tudo, o diálogo. Nada vai ser construído sem diálogo, sem consenso, para efeito de que a gente se obtenha o nosso avanço aí no nosso relacionamento. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora. Quero aproveitar aqui a presença do meu querido senador Alfredo Cottait, presidente da CACB também, que tem defendido um tema que para nós é muito importante, que é o aumento do teto do Simples, né? Nós recentemente aí presenciamos a questão do aumento da isenção do imposto de renda, né? Isso para nós é muito importante também, porque o cidadão tendo mais dinheiro, ele vai consumir mais também. Então foi um projeto defendido também pela UNEX, pela ABAD, e agora a gente está vendo diante de nós aí uma questão que precisa ser resolvida, um momento muito importante, que já tem 7 anos aí que não é revista essa questão da atualização, né, Alfredo? Você quer me dizer alguma coisa a respeito desse projeto, da forma como está sendo conduzido? Bom, o Simples Nacional veio para simplificar. E a origem do Simples Nacional vem desde 2007, está calcado numa resolução constitucional de considerar um regime diferenciado para os pequenos. Eu não quero contar essa história, mas é importante a gente saber que quando formou o Simples, em 2006, e aí começou em 2007, tinham mais ou menos 1 milhão de empresas no Simples. Leonardo, hoje são 23 milhões de empresas. O Simples, independente da sua função fiscal, é a maior revolução socioeconômica do Brasil. Ela fez a inclusão na economia de muitos que estavam na informalidade. Isso não é considerado. Para vocês terem uma ideia, eu tenho trabalhado nesse tema há muitos anos, desde a minha época do Senado, aonde eu pedia sempre a correção, não só do Simples, como da tabela do imposto de renda. Toda vez que você não corrige a tabela de imposto de renda, é aumento de imposto, mas ninguém fala disto. Muito bem. Só para vocês terem uma ideia, o Simples não tem tido correções há muito tempo. Porém, em 2021, teve um projeto do então deputado federal Marco Aurélio Bertagnoli para fazer a correção dos limites do Simples. Por que é importante? Porque à medida que a empresa vai atingindo o seu faturamento, ela deixa de faturar, ela tem que parar de trabalhar, gente. Ou então,
ela tem que criar uma outra empresa simples para poder continuar o seu faturamento. Esse projeto de aumento de 2021, na época eu fui convidado para uma audiência pública para defender exatamente por que era importante esse aumento. Há alguns dias atrás, 4 anos depois, em 2025, fui novamente convidado para uma audiência pública para defender o aumento do limite do Simples. E a história se repete. A gente fala, defende, mas tudo fica por isso mesmo. Desta vez, eu acredito que nós estamos com um apoio, uma consideração muito importante de um grupo de deputados da Frente Parlamentar da Comércio e Serviço. E por isso, Leonardo, é muito importante essa frente parlamentar, aqui representado pelos nossos dois deputados, o Zé Neto e o Luiz Gastão, que tem nos ajudado a ter um diálogo com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para poder colocar em aprovação, colocar em plenário a aprovação do aumento do limite do Simples Nacional. Isso, gente, é fundamental. Eu não sei se vamos conseguir, mas eu quero dar um dado para vocês. Houve uma aprovação da isenção para quem ganha até R$5.000 do imposto de renda. Ora, tudo nesse país corrige. Há anos, só o Simples Nacional que não tem correção. Por quê? Eu gostaria que alguém pudesse me responder por que não se corrige a tabela do Simples Nacional se tudo no país tem correção. Eu não estou pedindo um aumento de valor, estou pedindo uma simples correção, que desde a última correção até hoje dá mais ou menos 80%. Nem isso a gente consegue. Nem isso a Receita Federal entende que o Simples possa ser realmente um instrumento importante na economia brasileira. Então, Leonardo, nós estamos aqui numa batalha. E a batalha é tentar fazer com que o nosso Congresso, que a Câmara dos Deputados, aqui representado pelos nossos 2 deputados, que tem nos ajudado muito, isso é muito importante, consiga então aprovar, enfim, esse aumento, que é uma correção apenas da tabela do Simples, e a partir daí que se faça a correção ano a ano, pelo IPCA ou pelo índice que for o mais justo. Muito obrigado. Obrigado, Alfredo. Bom, quero te reforçar aqui que pela UNEX estamos de pé e à ordem, porque a gente sabe que isso representa, né, uma injeção direta de capital na nossa economia, no nosso ciclo econômico financeiro. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir pelo menos um aprofundamento dessa tese aí, a fim de se obter algo diferente do que nós temos hoje, né? E o compromisso dos nossos representantes lá na Frente Parlamentar do Comércio e Serviços. Quer falar, Gastão? Bom, só para corroborar com o que já foi colocado, nós tivemos uma reunião com o presidente Hugo Mota para tratar desse assunto específico. E existe um projeto de lei que está tramitando na Câmara, sob a relatoria do deputado Mauro Filho, para rever os benefícios fiscais que existem hoje no país e fazer uma readequação. E há um compromisso do presidente de ampliar o Simples, fazendo com que você possa crescer o Simples, tirando de alguns outros benefícios que não são mais tão necessários, vamos colocar assim. E muitas vezes o governo não vê e a gente não vê o seguinte: o Simples, o Alfredo colocou muito bem, ele veio para sanar uma questão de inclusão de várias pessoas que estavam na ilegalidade ou não tinham problema ou como ser empreendedores e estar na legalidade. Foi assim que foi criado o MEI, criado todas as opções para que o micro e o pequeno pudessem se desenvolver. Infelizmente, não houve um trampolim, ou não houve uma transição
entre a empresa do Simples e a empresa normal. E isso fazia com que, chegando àquele teto de limite, a empresa tivesse que buscar ou criar outra ou fracionar seu faturamento para poder permanecer no Simples. Então nós vamos trabalhar e precisamos trabalhar aí dentro de duas vertentes. Uma é aprovar agora, ainda esse ano, o aumento do limite do Simples para já vigorar a partir do ano que vem e que nós possamos, daqui para 33, que é quando vai entrar em vigor na sua plenitude a reforma tributária sobre o consumo, nós termos tempo de ano que vem já rediscutirmos o novo Simples Nacional. Porque a partir da reforma tributária sobre o consumo, a empresa do Simples ela será engolida pelo crédito menor e pela impossibilidade de crédito. A Camila trabalhou dentro do sistema, lembra que nós discutimos muito essa questão e isso precisa ser visto, porque nós não temos como trabalhar vendo desiguais de forma igual. Então você não terá justiça tributária se nós não conseguirmos, ano que vem ainda, construirmos o novo Simples que irá vigorar com a nova reforma tributária. Só para complementar essa questão do Simples. Eu só quero fazer uma complementação do que o deputado Luiz Gastão levantou, que é muito importante, gente. É a questão da reforma tributária, onde o Simples foi descaracterizado, perdendo competitividade. E o que ele comentou é fundamental nós acompanharmos e apoiarmos esta ação. Olha, só quero deixar com vocês o seguinte: existe, na verdade, uma tendência a quererem destruir o Simples. Nós não podemos permitir isso. Muito obrigado. Obrigado, Alfredo. E que isso também represente uma preocupação por parte do governo com relação à responsabilidade fiscal também, que o que se tirar da economia tem que ser compensado de outra forma. A gente sabe disso e o Zé Neto, como representante do governo, sabe dessa responsabilidade que todos temos aí. Agora vamos mudar um pouquinho o tema, né? Trazer um pouquinho aqui para a luz de todos aí, todo o desenvolvimento político e de conteúdo que está sendo promovido para efeito de se implantar o projeto que pretendemos aí, não só a ABAD, como a Abras e a ABAAS também. Então, Camila, dando continuidade aí à nossa discussão, né? Quero te fazer uma pergunta bem específica aqui. O projeto foi construído em diálogo com farmacêuticos, varejo e Anvisa. O que falta para avançarmos com segurança esse projeto na Câmara, visto que ele já foi aprovado no Senado? Obrigada, presidente Leonardo. Bom dia a todos. Bom, vou primeiro colocar todo mundo na mesma página em relação ao projeto, pode ser? Estamos falando aqui do projeto de lei 2158 de 2003. É um projeto que, na configuração atual dele, né, aprovado no Senado, como bem disse o presidente Leonardo, ele permite a instalação de farmácias completas dentro dos supermercados. Hoje, é permitido se ter farmácias dentro das galerias, mas do lado de fora do check-out dos supermercados, né? Então, se impede que haja uma otimização, tanto de processos internos, quanto até da questão de planejamento de vendas mesmo, por conta dessa proibição. Com esse projeto, que chegou à Câmara recentemente, após uma aprovação unânime no Senado, eu acho que é bom que se diga, né, no Senado, é um projeto que é de autoria do senador Efraim Filho, do União Brasil, foi relatado pelo senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, e foi aprovado por unanimidade no Senado, com votos desde a Damares Alves, senadora Damares Alves do PL, a todo o PT. Então, assim, na linha do que estava colocando aqui nosso deputado Zé Neto, é preciso construir consensos. Eu acho que foi isso que foi feito no Senado em relação a esse projeto. E agora ele está na Câmara, já foi apresentado um requerimento de urgência para que ele possa ser votado diretamente em plenário. Como bem disse o presidente Leonardo, durante a tramitação desse projeto no Senado, foi construída uma solução de convergência. Enquanto o texto inicial previa somente a possibilidade de comercialização dos MIPs, né, que são os medicamentos isentos de prescrição, nas gôndolas dos supermercados,
sem presença física do farmacêutico, mas tendo o farmacêutico ali como responsável técnico à distância, esse projeto final, ele, no texto atual, ele permite a venda tanto de MIPs quanto de medicamentos com receita, né? Inclusive todas essas canetas, né, que estão na moda aí, e que fazem parte de uma conexão que a gente estava conversando ali, eu e o Pompílio, entre saúde e alimentação, né? Cada vez mais, e como foi colocado aqui também pela Scantec, essas searas da vida vão se conectar. As pessoas querem ter hábitos mais saudáveis, e alimentação e saúde vão andar lado a lado. Então, acho que esse projeto ele tem esse mérito de, ao permitir a instalação de farmácias completas, inclusive com a venda de medicamentos com receita dentro dos supermercados, fortalecer essa conexão entre alimentação e bem-estar e saúde. O que falta para ser aprovado? Nós estamos, né, o presidente Leonardo bem sabe também, dialogando por meio desses interlocutores que estão aqui com a gente também, da FCS e de outras lideranças, com o presidente da Casa, o deputado Hugo Mota. O requerimento de urgência já foi apresentado, e estamos construindo um ofício conjunto assinado por todas as entidades interessadas no assunto, tanto do setor de fármacos, quanto do setor do varejo alimentício, quanto também de farmacêuticos, para que a gente possa levar esse assunto de forma muito tranquila, consensual, diretamente ao plenário da Câmara. Acredito que seremos bem-sucedidos aí até o final do ano, e aproveito a presença aqui do deputado Gastão, do deputado Zé Neto, para, mais uma vez, pedir o apoio dos senhores em relação a essa agenda que é prioritária aqui para o setor. Obrigado, Camila. Eu acho que você foi bem clara aí na resposta. Todo mundo conseguiu entender esse momento que a gente está vivendo de aprovação. Muito obrigado. Pompílio, agora fala para nós um pouquinho do reflexo dessa medida no dia a dia dos nossos negócios, né, no dia a dia também do cidadão, e por fim, se a gente está caminhando para um modelo que internacionalmente ele faz sentido também, né? Se existe alguma aplicabilidade já existente em alguns outros mercados. Mas primeiro nos fala assim, o que você está vislumbrando em termos assim de novo momento para o varejo e para o cidadão? Bem, pessoal, bom dia a todos. Léo, primeiro, parabéns pelo evento. Cumprimentar aqui o Alfredo, a Camila, os nossos parlamentares Luiz Gastão e José Neto. Em nome deles, fazer uma referência importante para a frente parlamentar. Porque todos os grandes projetos que visam a melhoria do ambiente de negócio está sendo passado pela frente. E acho que esses dois projetos, né, eu vou falar um projeto até um pouquinho antes das drogarias, que é o projeto que o Luiz Gastão, nosso deputado, é relator, que é o PL sobre a dosimetria das multas, né? Do abuso das multas dos órgãos fiscalizadores em cima do nosso negócio. Então, acho que... E dá para garantir que o consumidor, de forma alguma, vai ser prejudicado. Então, acho que parabéns, deputado, por essa ação. Quanto ao PL de drogarias, eu queria passar uma visão para vocês clara sobre o quanto que o setor nosso de distribuição, de atacado, de varejo, de atacarejo, é importante no abastecimento da alimentação segura e saudável para os brasileiros. Quando a gente fala de saúde, esse vem o complemento. Quando a gente fala de saúde completa, a farmácia, o medicamento faz parte. Então, o que nós estamos querendo levar é para o consumidor mais acesso, mais proximidade, mais saúde, porque agora tem todo um farmacêutico junto, e preço. A gente acredita que, oferecendo uma maior concorrência para esse segmento, a gente consegue, sim, oferecer mais acesso e mais preço aos consumidores. A gente acredita que, no modelo que foi aprovado e foi consensuado, fica muito claro que a gente pode abrir a farmácia própria e pode ter parcerias com farmácias regionais, trazendo essas farmácias para dentro da loja. Quando você fala, e a pesquisa da Scantec foi bastante clara,
quando você vê a mudança de comportamento na alimentação do consumidor, quer dizer, você como varejo, como atacado, entregar essa situação, o todo, né, entregar o todo de saúde para o consumidor vai ser fundamental para o crescimento e para a continuidade dos nossos negócios. Então, acho que quero dar parabéns aqui para frente, como tem trabalhado isso, tem outras pautas gigantescas que a gente tem trabalhado e que visam, sim, a melhoria de ambiente de negócio e o crescimento do nosso país. Obrigado, Pompílio. Eu acho que nós, esclarecemos bem aqui o que nós estamos buscando aí em termos de frente parlamentar também, em termos de projetos em andamento. Quero aproveitar esse momento aqui, gente, para passar um entendimento meu e até um alerta que eu presenciei quando eu estive na China esse ano, nos idos de junho, né? E a gente aprendeu um pouquinho de história também. E a China, que é um país milenar e vanguarda em termos de comércio, né? A gente está falando aí de 6.000 anos de civilização, né? A China enfrentou um problema grave no século XIX, que impactou diretamente na produtividade do povo chinês. E o que impactou diretamente foi uma coisinha simples, né? O ópio, que foi colocado no hábito do chinês, e o chinês passou a perder produtividade a ponto de chegar no caos aí que houve, que a gente viu até a década de 40, década de 50 aí, que agora que a China está retomando a questão dela da produtividade, que vem sendo trazida de uma forma milenar, né? Nós estamos diante de um problema muito grave do cidadão brasileiro hoje, que é justamente, em primeiro lugar, a questão dos likes, né, nas redes sociais, mas aqui é um problema menor. Mas o problema maior hoje que eu estou vendo que está fazendo com que o cidadão perca muita produtividade são as apostas. A gente tem que ficar atento com relação a esse tipo de hábito que pode impactar diretamente na produtividade do nosso cidadão. A gente está discutindo isso muito lá no Congresso, discutindo nas nossas frentes parlamentares também, mas eu acho que a gente deve se alertar para esse tema, que é um problema grave, que se a gente não agir rapidamente, pode ser que a gente não tenha mais tempo no futuro de estar recuperando aí o que nós estamos perdendo ao longo do tempo, e essa água está esquentando de uma forma bem devagar, né? Na hora que a gente vê, a gente pode aí perder o controle. Eu quero agradecer. Quer falar, Camila? Presidente, eu ia só também trazer aqui ao radar dos participantes um ponto que tem tudo a ver com produtividade, que é a PEC da jornada flexível, né, que foi recentemente... Perfeitamente, que nós estamos discutindo lá. Pode falar. Só para deixar isso aqui, porque eu acho que hoje no Congresso há uma discussão aí também de fim da jornada 6x1, né, que é jornada de trabalho, mas a gente precisa trazer um contraponto que seja mais moderno, e acho que essa PEC, ao possibilitar uma negociação mais flexível entre empresário e trabalhadores em relação à sua jornada de trabalho, adaptando aí ao contexto de cada setor, ela traz uma resposta muito eficiente que vai proporcionar a produtividade, até um aumento de produtividade, não a queda, como outras propostas que tem por aí. Então, só para trazer... Muito bem lembrado, Camila, e eu vejo que também é um tema convergente, né, entre situação e oposição, dado até um vídeo que eu até passei para o Zé Neto, né, depois de uma reunião que ele teve conosco, lá no final do ano passado, onde ele comentou que o hábito hoje do brasileiro e do trabalhador está diferente do que era. A concepção da jornada de trabalho era segunda a sexta, das 8 às 6 da tarde, né, e no sábado, durante meio-dia, fazendo as 44 horas semanal. Ora, um bar não começa a faturar na segunda-feira, 8 horas da manhã, todos sabem disso. Existem diferenças, né, de pontos de pico aí que tem que ser analisadas. O Gastão quer falar um pouquinho, Gastão, sobre esse tema? Bom, só deixar claro, eu sou o relator do tema na subcomissão do trabalho. Vou ter uma reunião, inclusive, eu tive uma reunião semana passada, nós tivemos a penúltima audiência pública antes da gente preparar o pré-relatório na subcomissão. Eu devo apresentar esse relatório até sexta-feira, então podem ficar tranquilos, eu tenho muita tranquilidade, eu estou buscando discutir de forma tranquila esse tema, e o que nós temos é que mensurar o que é jornada de trabalho e o que é escala de trabalho.
Então, e principalmente por atividade econômica e por negociações e diferenças, principalmente pessoal de transporte. Pessoal de transporte, por exemplo, viaja e tem uma escala diferenciada. Você tem pessoal que trabalha em plataforma, que vai para lá e passa 15 dias na plataforma e passa longe. Então você não tem como, na meu modo de ver, por PEC, você estabelecer medida universal, mas nós temos sim que discutir o avanço com relação a qual é a jornada de trabalho e quais são os limites de escala. Existe um setor de saúde, por exemplo, eu tenho dado esse exemplo, do setor de laboratórios. Ele trabalha em escala 6x1, mas 6 horas por dia, que vai dar 36 horas semanais. Então, você trabalhar numa escala com quantidade de horas menores, existe também a PEC do Marcon, que ele estabelece por diária trabalhada e por valor trabalhado. Então, nós estamos condensando isso tudo, vamos discutir isso, e durante essa semana a gente deve estar apresentando, e com certeza a UNEX e a FPE vão ter a primazia de ver o texto antes da gente subir o texto para a gente discutir juntos. Obrigado, Gastão. O Zé Neto quer complementar pelo governo alguma coisa nesse tema? Não, eu acho que um tema que você foi feliz quando você colocou o seguinte: existe a questão das escalas e da jornada. Tem como você encontrar nexos. Eu, pessoalmente, vejo como inevitável a gente fazer, porque não adianta ficar vendendo ilusão. Hoje tem um sentimento na sociedade, tem um sentimento latente, e isso o Congresso ele tem nesse aspecto, em alguns temas, realmente refletido que está na sociedade. Eu queria que fossem todos, não é, mas deveria. Mas esse tema é um dos temas que a gente tem que fazer essa reflexão e atender o que a sociedade conclama. Agora, como você colocou, dá para modernizar, dá para adequar, dá para fazer com que essa sintonia e esse diálogo possa progredir e a gente fazer um ganha-ganha. Obrigado, Zé Neto. Pompílio, pode concluir. Acho que só lembrando, né, nós temos hoje também outras formas de trabalho, né, que dão essa liberdade para o trabalhador, né? Se a gente pegar os entregadores, né, os Ubers, eles estão numa forma muito mais flexível de trabalho, e acho que cabe a gente também adequar o nosso negócio com produtividade, e que aí você vai garantir o sucesso do trabalhador, né? Obrigado, Pompílio. Eu acho que nós estamos caminhando para o encerramento. Obrigado. Uma salva de palmas aos nossos convidados no Momento Político. Vamos fazer uma foto aqui à frente do palco, por gentileza. É isso, muito obrigado.